Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, seja muito bem-vindo nesse podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma influenciadora e empresária. E ó, ela tem 23 anos, tá? Mas ela tem números aí de dar inveja a qualquer um. Tem mais de 15 milhões ali no seu Instagram, mais de 10 milhões no seu YouTube e mais de 7 milhões no TikTok. Francine Elk, seja muito bem-vinda. Obrigada, Leandro. Muito feliz de estar aqui com vocês. E bora falar um pouquinho, né, de negócios. Bora! E tem a outra parte também de milhões, que é que esta pessoa aqui, ela lançou uma marca própria. Sim. E que em apenas 4 meses faturou ali mais de 30 milhões, só que de reais, não foram seguidores não. Então tem muita coisa coisa boa, né? Coisa boa, maravilhosa. Boa. Não, vamos bater esse papo aí. Sim. Primeiro queria te agradecer por você vir aqui conosco, bater esse papo. E vamos falar sobre grana, sobre business. Mas antes disso, queria começar perguntando pra você o seguinte. Como é que foi essa parada que você começou? Você começou muito nova. Comecei. Quantos tenho anos? 8 anos. Tinha uns 15, 16... por essa idade. 15, 16? É que não era uma coisa assim, quando começa, não é uma coisa muito séria. Então vai aos pouquinhos, né? Não é igual hoje, né? Então eu acho que eu começava, parava, assim, lá pelos 14, 15, assim. E você já tinha um objetivo nessa idade quando você começou? Ou não? Você começou meio tipo for fun, assim, por brincadeira? Pra me divertir mesmo e não... É porque naquela época não era muito falado, assim, que podia ser uma profissão ou que eu poderia ter coisas de negócios, né? Então eu não tinha uma expectativa muito longe, mas eu tinha certeza que era alguma coisa a ver com aquilo que eu queria trabalhar, sabe? Eu já tinha esse sonho, sabe? Entendi. Mas não foi uma coisa focada. Não foi uma estratégia, assim, muito nova também. Sim. Pra... Não, a gente tava falando nos bastidores, né? Quando eu te conheci, que foi o quê? Acho que foi em 2017. Uns 5 anos atrás. Faz uns 5 anos atrás. Que a gente foi lá no Rock in Rio, e aí rolou um after na casa da Bia, da Bianca, Boca Rosa, né? Lá no Rio. Lá no Rio, lá, e a gente se conheceu. Foi a primeira vez que eu te vi lá. Falei, caramba, meu. Eu até falei pra você, né? Falei, pô, você era muito novinha e tal. Eu sempre fui a mais novinha de todas. Aí dessa geração de maquiagem, aí a mais novinha. Não, cara, mas é legal. E vem cá, nessa questão de trabalhar, você... Quando foi ali que você ganhou sua primeira grana, você lembra? Tipo, nesse mundo da internet ali? Eu comecei aí no YouTube, lá pelos 15 anos. Eu acho que eu fiquei até uns 17 sem monetizar. Monetizar, assim, talvez ganhava uns $50 do mês, mas aí era uma coisa muito diferente porque eu não entendia muito das ferramentas da plataforma, então eu usava músicas que não faziam você ganhar, você sabe, né? Quando você usa música com copyright. Tem os direitos autorais. Aí eu comecei... Eu acho que 2 anos depois que eu comecei realmente a entender. Isso pode ser um negócio na minha vida. Eu posso realmente ter um trabalho de uma coisa que eu amo tanto, né? Então, aí eu realmente comecei... mas como é que eu consigo monetizar? Comecei a estudar, principalmente YouTube, que é o meu começo e é uma coisa que eu tô lá até hoje, né? Então, eu sempre pesquiso muito o YouTube. E eu acho que foi uns 2 anos aí que eu comecei a realmente ganhar e sendo bem nova, já ganhar bastante, assim. Sim. Ô, Francine, você já trabalhou com outra coisa? Assim, outro ramo, alguma coisa, outra área, lá atrás, antes do YouTube, ou durante, não sei? Não, acho que eu não tenho esse histórico, assim. Eu sonhava em ser fotógrafa, e aí eu tenho uma prima que é fotógrafa, e aí eu lembro que eu fazia, tipo, um estágio, ia com ela fotografar. Então, assim, eu comecei no YouTube, mas eu já sabia manjar, assim, de tudo de câmera, já sabia muito mexer, editar vídeo, essas coisas, porque eu sempre fui muito curiosa, fazia curso de fotografia. Então, mas não chegou a ser uma profissão, sabe, Não chegou a atuar ali trabalhando. Mas era uma coisa assim que eu realmente estudei pra
ser um dia trabalhar com câmera, alguma coisa. Daí eu descobri que eu gostava mais de aparecer do que estar atrás. Tipo, se der uma câmera pra você desenrola. Sim, eu adoro. E sempre adoro saber dos lançamentos até hoje, assim, de câmera. Sei, tipo, todas as configurações de fotografia e filmagem, assim, eu gosto muito. Entendi. Não, boa. Ô, Fran, a gente fez uma... Posso chamar de Fran? Não, olha, claro, já, né? Eu também prefiro. Pode ser? Se sente mais confortável? Beleza, então vou chamar de Fran, é você. A gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, né? Que rolou lá no Instagram. Inclusive, já deixar o convite pra galera aí, né? Que acompanha a gente pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, caso você esteja escutando a gente, para seguir lá, @NoLucroCNN, TikTok, Twitter e no Instagram. Então vamos colocar na tela qual foi lá a nossa enquete que rolou. Ó, e a pergunta foi a seguinte: você consome produtos de influenciadores digitais? Que legal. E 56% do nosso público falou que sim e 44% falou que não. Eu queria saber de você. Você consome produtos de influenciadores? Hoje você é um influenciador e tem a sua linha de produtos. Sim. Não vale ela. Tem que ser outra. Consumo da Francinha. Não vale ela. Não, mas eu sou... Eu acho muito legal porque além de eu ser uma influenciadora, eu também sou seguidora de outras pessoas. Então, lanço coleção de roupas, eu sempre... Ou assim, até às vezes não um produto da influenciadora, mas alguma influenciadora que eu sigo fez publicidade ou marcou uma coisa, eu sou muito influenciada. Hoje em dia eu confio muito mais na palavra das influenciadoras e dos, né, que eu gosto, do que às vezes eu pesquisar o que é bom, o que não é, ou às vezes a própria TV, sabe? Então, eu sou realmente, assim, bem influenciada. Você nessa enquete, você estaria no sim ali? Sim, no sim. Eu também, eu fico no sim. Ô, Francine, desculpa, vou chamar de Fran. Você lançou sua marca, que a gente falou, né? E faturou ali 30 milhões em 4 meses. E agora, no final desse ano agora vai fazer 1 ano já, né? Que a gente estava conversando que vai completar 1 ano de lançamento. Você sentiu que em faturamento a marca deu uma queda por conta de venda e tudo, ou se manteve nessa questão, nesse período do lançamento da marca? Então, foi muito interessante porque é muito normal, né, uma marca vender muito no primeiro mês, que as pessoas ficam curiosas, e aí começar a decair, né, nos próximos... Até porque a maquiagem, então, né, não tem o que... Já, tipo assim, as pessoas já conhecem o produto, então não tem o que, né? Se você não tiver uma estratégia para fazer as pessoas quererem comprar mais... Então, foi muito interessante. No primeiro mês, vendeu super bem, porque a gente teve uma super estratégia de lançamento. A gente pôs, não sei se você viu a logo da minha marca, que é FR. A gente fez em vários lugares para ativar aquele desejo. Nos primeiros dias, a gente ficou sem vender para, tipo assim, as pessoas realmente ficarem quero. E vendeu muito bem no primeiro mês. E nesse primeiro mês já foi um susto pra mim, que é uma coisa que nem com publicidades eu tinha faturado tanto quanto o que eu fiz com as maquiagens nesse primeiro mês. Ai, que legal, cara. E a gente só tava com esse faturamento com 4 revendedores, que são os maiores clientes. A gente já começou com o pé direito, que já entrou na Sephora, na Riachuelo, na Renner e C&A. Legal. Mas não tinha, não era espalhado no varejo, assim, né, do Brasil. Então, outros lugares ainda não podiam comprar. Então, foi muito legal, porque nesse primeiro mês... eles compraram um estoque, que foi muito legal esse estoque, assim, para uma pessoa que nunca tinha vendido, nunca tinha mostrado poder. Eles realmente acreditaram e investiram. Inclusive, muito obrigada a essas empresas. Mas foi muito legal, porque daí, como nesse primeiro mês vendeu muito, eles dobraram o pedido no segundo mês. E é muito legal, porque todo mês eles precisam fazer pedidos novos e maiores. E foi para as lojas físicas já no começo, mas não foi para todas. Aí agora na Renner está em todas, que tem mais de 450. Então, cada mês vai aumentando mais. E aí é isso, a gente está cada vez expandindo em mais lojas, em mais varejos e tudo mais. Então, na verdade, o crescimento está totalmente positivo e está cada mês, assim, surpreendendo mais, legal, sabe? Não sentiu uma queda, assim, no faturamento? Não teve. Que legal. Esse daqui, eu vi a marca, adorei o logo. Tá? Obrigada. De completar, mas parabéns, ficou muito legal. Obrigada. O FR lá. Quem não viu ainda, galera, vai lá ver. Vai lá ver que tá um logo muito bonito. Sim, obrigada. Gostei. E é legal você ter esses pontos de vendas, né? Porque é onde, vamos dizer, gera mais visibilidade, eu acredito né? E também é onde a pessoa, às vezes, comprar na internet e tal, às vezes a pessoa tá na loja e fala,
Vou pegar esse produto. E eu confesso que era um sonho meu ter os produtos ali, chegar numa loja e ver na prateleira o teu produto. Pra mim é muito legal. E eu acredito... Eu como consumidora, eu amo comprar online, mas eu sou muito mais consumidora de roupa, por exemplo, online, do que maquiagem. Maquiagem eu gosto de pegar, de ver o tom, sabe? Então, eu acredito que tem essa tendência a vender melhor quando é físico. E também essa coisa, assim, às vezes, alguma pessoa que não é sua seguidora, né, seu seguidor, vai lá na loja, gosta, já viu a logo em um lugar porque tem uma super... Não me acompanha, mas compra porque tá ali fácil, né? Tipo, eu vou testar, já ouvi falar desse gloss, já ouvi falar dessa base. Então é muito mais fácil, né? Vender em grande massa quando é físico. Sim. No nosso caso, do Brasil, né? Sim. E também meio que é isso que você falou, né? Tem a questão do tato ali, né? A pessoa precisa, às vezes, ter uma necessidade maior de você. Exceto se você já conhecesse. Né? Exatamente. Mas primeiro momento ali é importante. Principalmente pra não errar tom, né? Nem nada. Sim. E como é que surgiu essa ideia de você lançar uma marca? Você já era um desejo seu? Você já sonhava com isso? Ou você acordou um dia e falou, eu quero... Não, eu realmente construí isso durante os anos, começando a fazer tutorial. E aí, eu falava nos vídeos assim, gente, imagina se eu tivesse um iluminador assim, um batom assim. E os meus seguidores começaram a ter aquele desejo, tipo, Fran, lança, lança, lança. E eu, né, já tava assim, criando esse sonho. E eu confesso que eu fui com a minha família atrás, fui de fábricas. É muito misterioso esse universo de lançar maquiagem, porque ninguém divulga as fábricas, ninguém divulga os melhores contatos, né? E eu fui, né? Fui em várias pra entender, pra saber como é que é, se eu investir tanto, quanto que eu vou ter isso, qual qualidade que eu vou conseguir. E aí eu vi que é muito difícil, você tem que ter pessoas certas na sua equipe, você tem que ter pessoas que entendam da matéria-prima, da indústria farmacêutica, né? Até no Brasil tem essas regras da Anvisa e tudo mais. E até nessa coisa da negociação com as próprias lojas, né? Sim. E aí, quando eu fui atrás muito disso para esse lançamento, eu meio que desanimei e falei, não tem como eu criar conteúdo e dar conta de fazer uma empresa sozinha, sabe? Ter esses dois negócios andando juntos. Exatamente. Sim. E aí, foi aí que uma pessoa muito importante para mim entrou em contato comigo, a Flávia, o nome dela. Ela é diretora executiva, assim, há mais de 15 anos no mercado de cosméticos. Então, ela tem muita experiência no mercado. E aí, finalmente, depois de 15 anos, ela resolveu investir numa marca e ela acreditou muito em mim para investir. Então, ela fez uma empresa para realmente preparar para lançar minha marca Fran. Então, até o momento só tem a minha marca nessa empresa. E aí ela falou, Fran, eu invisto, eu uso todas as minhas forças, meus contatos, tudo, todas as vantagens que eu tenho, e eu tenho a melhor equipe e tal, e a gente une a força do seu público, o teu entendimento de maquiagem e tudo mais, e a gente vai ser a linha mais vendida do Brasil. E isso me encorajou muito, porque às vezes não adianta você querer fazer tudo e não querer dividir com pessoas, e às vezes você nem tem aquilo tudo igual se você dividisse com pessoas que entendem do universo. Então, para mim foi um grande aprendizado e foi um começo muito legal, porque a gente realmente foi com uma estratégia e com 360 mesmo, sabe, da linha. E, então, você não investiu na sua empresa, é uma empresa, como se fosse um licenciamento, podemos falar isso? É um licenciamento. É um licenciamento, entendi. Eu achei que fosse a melhor opção aí nesse começo e para mim deu super certo. Não, legal. E eu já bati um papo com outras influenciadoras que vieram aqui também no nosso podcast, né? Inclusive deixar o convite pra galera que tá assistindo aí pra poder procurar nossa playlist no YouTube, tem lá, né? E eu vejo que muitas pessoas estão indo para esse caminho. Sim. Estão criando sua linha própria, sua linha de maquiagem, sua linha de beleza. O que diferencia da sua linha para as demais, as outras? Então, além da identidade visual, a gente apostou em produtos bem diferentes. Então, eu tentei não fazer nada do que as meninas já tinham, outras influenciadoras que têm linha de maquiagem. Eu tentei trazer o máximo diferente pro que eu gostasse de usar. Então, aqui no Brasil é muito comum base mate, né? Eu não queria uma base tão mate porque eu não uso, embora eu sei que venda muito, eu não uso. Mas a gente conseguiu um meio termo, a gente conseguiu fazer uma base mate que seja hidratante, sabe? Então, por exemplo, tem o stick, tem... Muitas pessoas, assim, a gente conquistou muito o coração dos maquiadores também, é uma coisa que a gente investe muito, nos maquiadores, de mandar, e eles dão um feedback muito positivo. A gente realmente, assim, caprichou muito na matéria-prima, na qualidade das maquiagens, e eu realmente, assim, tô muito feliz com o resultado, porque, embora eu sei que a minha marca hoje, eu posso, assim, trabalhar e fazer meus conteúdos na internet, mas isso não depende
para eu não preciso trabalhar todos os dias para minha marca estar em pé, porque hoje em dia o boca a boca, as resenhas, os maquiadores ou as pessoas mesmo indicando amiga uma para outra, tá muito forte isso. E muita gente gostou da qualidade e eu acho que a qualidade dos produtos é o que mais fez tudo isso continuar, né? Porque pode ser bonita a logo, pode ter atraído, mas se não fosse bom os produtos, não ia, né, vingar. Isso é verdade, né? Não adianta ser só bonito, né? A qualidade tem que até porque é uma grande responsabilidade você ir para Renner ou Riachuelo, que essas empresas que investem muito, né, fazem uma grande compra por mês, e aí eles não querem ficar recebendo reclamação dos produtos, e se eles ficassem recebendo muitas, eles não comprariam mais. Então é muito legal esse feedback, porque eles querem cada mês comprar mais, porque realmente falta, sabe, nas lojas. Sim, não, muito bom. Maravilha. Ô Fran, e vem cá, já passou na sua cabeça, tem algum objetivo, por exemplo, de levar a marca FR para fora do Brasil? Tem algum estratégia assim, não? Esse é o meu sonho. Então, é uma coisa legal. que eu realmente espero muito que dê certo. Pena que a nossa língua é tão, né, limitada. A gente só alcança Brasil e Portugal. Então, eu acredito que a gente vai começar por Portugal. Mas como eu já produzo nas minhas redes sociais muito conteúdo que não é falado, que isso é universal, no caso, tem grandes chances. Então, eu tô bem, assim, forte com a logo, mostrando para as pessoas, para realmente, às vezes, não ser forte como influenciadora lá fora, mas eu realmente quero levar minha marca para lá. E que tem vários exemplos, né, muito bons, que a própria Huda Beauty, a Kylie, que fazem isso muito, muito bem, que conseguem criar esse desejo dos produtos fora aí dos países que elas são. E tem um tempo ali que a gente pode, talvez, ali esperar alguma coisa? Olha, tal. eu acredito que Portugal seja ano que vem, aí. É mesmo? É o que tá mais próximo. Até eu peço para os meus seguidores comentarem nas principais lojas de lá. E é o que mais tá no caminho. E aí também tem essa região aí, Uruguai, Argentina, que também é mais fácil também. Mais fácil, entre aspas, porque, né, nada é fácil. Por estar aqui na América do Sul ainda, mais próximo por ter nós. Clientes parecidos, assim, que são os mesmos. Então, é um grande aí, objetivo. Então, eu acredito que em menos de um ano já saia aí pela primeira vez, aí já se torne internacional. Maravilha, arrasou. Dúvida de leigo, total. Matéria-prima, base, os produtos, tem que mudar a formulação para poder ir para fora, europeu, alguma coisa, ou não? Segue a mesma daqui? Por isso, até porque, por exemplo, minha, tá? nós temos a Anvisa aqui no Brasil, que aprova certos produtos, e tem coisas que ela não aprova. E cada país tem a sua Anvisa, que eu acho que não é o nome Anvisa para cada país. Então, é por isso que é tão burocrático. E aí tem a questão das taxas de importação, então é bem amplo, né? Não, mas eu digo assim, mais das pessoas mesmo, diferente de pele, essas coisas, ou não? A ideia é levar a fabricação daqui para lá. Eu vou trabalhar com a mesma comunicação do Brasil, até porque a gente vai começar agora a lançar coisas que não são gerais para todas brasileiras. Por exemplo, uma base mate é o foco de todos os brasileiros. Mas, por exemplo, no sul, às vezes o clima é mais seco, o clima é mais frio. Então, eu gosto também de uma base glow. As europeias também gostam, então eu acho que vai chegar uma hora que vai ter base para todos os gostos, sabe? E tem gente que gosta lá fora de base mate. Sim. Então, a gente vai aí Pode ser que talvez mude alguma coisa. Legal. Ô, Fran, vamos falar sobre grana? Sobre dinheiro? A gente já falou um pouquinho. Mas antes de a gente começar daqui pra frente, eu queria saber lá atrás, como é que era o seu histórico com dinheiro? Dentro da casa dos seus pais, né? Sua infância ali. Como é que você lidava com o dinheiro? Sim. Olha, meu pai tem um lado muito empreendedor e eu sempre tive isso muito forte dele, até como essa história de que ele não tinha condições de nada e construiu muitas coisas. Então, eu comecei aí tendo uma classe média, mas meu pai nunca me deixou faltar nada. Então, eu sei que eu comecei tendo privilégios e meu pai sempre me ensinou o quanto eu tenho que ser grata àquilo, sabe? Ao dinheiro que ele estava conseguindo. Então, eu sempre fui muito de dar valor. Então, eu nunca fui de torrar o dinheiro nessas coisas, embora na minha adolescência eu já tivesse com a minha família uma condição melhor, sabe? Então, até é engraçado que quando eu comecei a receber dinheiro, eu tinha muito medo de gastar. Eu guardei por muitos anos dinheiro, gastava assim
pouquíssimo. Eu acho que as coisas que eu mais gastava era para comprar passagem em hotel para vir para São Paulo, porque eu tinha que conhecer o pessoal daqui e tudo mais. Mas eu sempre guardei muito. E aí, agora que eu investi num super apartamento, que foi uma coisa que eu realmente falei, não, é o meu sonho, eu vou priorizar isso. E aí eu fiz um super apartamento lá em Curitiba. Mulher, eu quero falar disso com você. Esse apartamento aí promete. É uma pergunta, maravilhoso. Eu lembro que no começo, assim, eu via os valores das coisas. Por mais que eu sabia que eu ganhava mais, era muito difícil pra mim dar o dinheiro, sabe? Assim, então, sim. Porque eu realmente eu tenho uma coisa, assim, eu acho que eu peguei muito do meu pai, assim, de segurar, mas, tipo assim, óbvio que meu pai investia nas coisas, mas eu acho que ele me falou tanto pra não ser aquela pessoa que sai torrando dinheiro que eu tinha medo, sabe? Você nunca foi muito gastona? Fui, mas com coisas assim... Gente, demorou pra responder. É porque hoje eu mudei muito. Hoje eu mudei muito. Hoje eu tô mais solta. Mas, assim, naquela época eu era mais... Segurava mesmo. Segurava mesmo, assim. E hoje, você passa o cartão assim sem nem pensar ou tranquilo? Também não é assim, mas hoje em dia eu sei, por exemplo, eu faço tipo uma porcentagem na minha cabeça do quanto eu ganhei, do quanto eu posso gastar com luxos, coisinhas pra mim, sabe, assim. Então eu faço muito essa conta na cabeça e me controlo bem também, Qual sabe? Que é essa porcentagem ali? Eu gasto, por exemplo, uns 7% do que eu ganho com coisas pra mim mesmo, sabe, assim. 7%? Legal. E aí, daí eu compro bolsa, aí compro roupa, coisas... Passagem, às vezes, pra ir pra fora. Eu quero saber desses itens de luxo aí, já vai chegar lá. Ô, Fran, você lembra qual foi o seu primeiro dinheiro que você ganhou, assim, com uma empresa, primeiro job de trabalho? Qual foi? E posso falar valor, assim, também? Pode. Tá. Foi um trabalho que eu fiz pra uma marca de cabelo. Acho que eu não vou falar... Posso falar? Fique à vontade. Eu prefiro escutar os valores. Mas mas então eu não vou falar a marca, então... Sem problema. Eu fiz um trabalho, o primeiro trabalho eu fui convidada para fazer uma campanha lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, chocada. E aí a agência me mandou e-mail perguntando o meu orçamento. E eu não tinha ideia nenhuma de quanto cobrar, não sabia no meu valor. Isso eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Eu cobrei, eu acho que R$800 eu cobrei para fazer. A agência olhou, falou, vamos fazer. E aí, era um trabalho que tinha uso de imagem, era um comercial, era tudo mais. E eu não era tão grande na época, mas aí eles vieram com o contrato de R$10 mil, né? Eles foram honestos comigo, a agência foi honesta. Isso que eu falo, que R$800... Não, gente, não dá pra fazer nada. Não, é muito e era vários dias e tal. Aquilo, quando eu vi R$10 mil, eu fiquei muito chocada, porque eu nunca fiz com a intenção de ganhar dinheiro e eu não tinha noção, sabe, que eu pudesse ganhar tanto, assim, fazendo uma coisa... Porque eu achei demais, assim, a ideia do trabalho era demais. Eu só queria estar ali, sabe? Que legal, e aí, a partir desse trabalho que eu vi que... Não, eu preciso... Realmente, eu invisto em câmera, invisto em edição, invisto em várias coisas. Não tem sentido eu cobrar, né, R$800. Eu influencio milhares de pessoas já. Então, foi aí que começou a mudar minha chave. Aí, comecei a realmente me valorizar, a realmente acreditar, investir nisso. E abrir esse lado empreendedor. Porque a gente quer mais aí, né? A gente falou, claro. Você consegue 10, quero mais, quero 100, quero 1 milhão. Se você pediu 800, a agência voltou. Falou, não, 800, né? Entre aspas, tá muito barato. Falou, não, conseguimos 10. Tem possibilidade... Muito mais. Isso gerou uma confiança e eu falei, não, eu posso e eu quero. Então, que legal. Bacana. Sim. E teve alguma empresa que você trabalhou e que você falou, cara, trabalhei com essa empresa, pô, vem ensinar a vida? Tipo, caramba, que legal, assim, tipo, ficou animadona? Sim. Olha, tem mais marcante ali várias, pra você? deixa eu pensar. Hoje em dia eu sou embaixadora da Samsung, né? Então eu acho que é o contrato mais importante que eu tenho aí, a coisa que eu mais dou valor, porque era uma coisa que eu sempre quis, sabe? E aí foi esse ano que eles vieram. E foi uma coisa que eu nunca fui atrás. E eu nunca, por exemplo, prospectei, nunca, né? E aí eles que vieram atrás, eles falaram, a gente não tem ninguém de make aqui no nosso universo Samsung, quer entrar, você topa? Eu falei, topo. E aí é o meu maior contrato, inclusive, é com eles. Então, com a Samsung. É o que eu acho mais legal. Aí eles me levam pra fora pra ver lançamentos deles, assim, eu acho que é o mais... E eu ainda, assim, as pessoas acham que como eu tenho milhões de seguidores, tenho marca, as pessoas acham que eu talvez não seja tão encantada, mas até hoje eu sou muito de celebrar cada coisa, eu sou muito... Parece que
comecei a trabalhar ontem, sabe? Eu sou muito tipo, uhul. Tá, é legal, pô. Eu acho que quando a gente é grato, eu acho que é aí que o universo traz mais coisas pra gente. Sim, eu acho o que universo conspira a nosso favor. Exatamente. Então legal. até hoje eu não sou acostumada, não, com essas coisas. Não, joia. Ô, Fran, vamos falar de investimento um pouquinho. Queria saber aí, você investe o seu dinheiro, tem uma pessoa ali que cuida dessa parte pra você, ou você mesmo toma conta dele? Como é que funciona hoje na sua vida referente à grana? Eu tive uma vantagem bem legal, que é o meu pai mesmo, que ele sempre se ofereceu pra cuidar do meu dinheiro, porque ir em banco e em todas as coisas era uma coisa muito complicada na minha cabeça. E eu acho que, eu percebo até conversando às vezes com amigos que tem canal, que são na internet, eu vejo que é muito perdido, falta ainda uma informação de como você cuida do seu dinheiro, porque são muito novos ainda para administrar. Então, meu pai cuida de tudo, ele que emite as notas, ele que faz todas as documentações, ele que pega os contratos e leva para advogado para entender. E aí foi até muito legal, porque foi uma aula para ele entender quanto... Peraí, mas tá pedindo stories, mas quer o teu uso de mais de 30 dias. Ele também teve que entender essa coisa, mas foi muito legal que a gente, né, se ajuda muito, mas é ele que me ajuda aí. E aí, como ele sempre investiu em construir coisas para alugar, vários prédios com comerciais ou residências, eu tô entrando nesse meio também. Eu tô agora aproveitando. No meio mobiliário aí. Porque é uma renda que sempre valoriza, eu acredito, e que sempre tá ali entrando um dinheiro a mais, né? Um plus. Você investe em ações? Ainda não, mas eu tô estudando sobre. Joia. E agora eu quero saber desses itens de luxo aí. Sim. Você investe ou gasta, dependendo, né? Como é que a gente vê? Eu acredito que usar itens de luxo, a partir desse ano, eu quis mudar um pouco meu posicionamento como Francine, na minha imagem, para trabalhar com coisas mais internacionais, para ser vista por marcas maiores, porque eu quis entrar nesse nicho. E eu acredito que você tem aquele respeito quando você usa, às vezes, itens mais luxuosos, digamos. Então, eu comecei a investir em roupas, em bolsas, para minha imagem, mas eu já consegui vender coisas e consegui vender pelo preço maior do que, às vezes, do que eu comprei. Então, antigamente eu falava, meu Deus, eu não vou gastar isso nessa bolsa. Mas aí eu entendi que, sim, você pode vender. Ou que eu percebi que o meu posicionamento mudou muito e que as marcas me olham diferente. Elas pagam até mais, elas te respeitam e te valorizam mais, sabe? Então, óbvio que hoje em dia é uma coisa pra mim também, que eu gosto, né, de comprar. Mas eu percebo que todo esse 360 do trabalho é muito interessante, sabe? É uma realização sua. Essa parte você adorou, né? Adorei. Da parte da sua carreira, só voltando um pouquinho, teve algum gasto, assim, mais alto que você teve que gastar? Por exemplo, curso, teve que fazer uma parte de assessoria de imagem, alguma coisa assim que despendeu mais dinheiro da sua parte? Teve algumas coisas, sim, e foi a partir, assim, de um ano atrás, quando eu lancei a minha marca, um pouquinho antes, que eu comecei a entender que você tem que dar pra você receber muito mais, porque eu tinha essa coisa de guardar, e não, você tem que investir em coisas. Então, eu já fiz vários projetos no meu canal, às vezes pagava passagem ou investir em profissionais melhores para fazer, sabe? E eu percebia que sim, isso daria diferença, sabe? Profissionais que você fala, desculpa te cortar, qualidade de edição, essas coisas? De edição, ou um filmmaker muito bom, ou um fotógrafo, um maquiador. Eu percebi que se eu investisse, eu teria mais retorno. E aí eu comecei a aprender. E aí eu fiz em setembro do ano passado, eu fiz um curso em Paris, que custou 30 mil reais, assim, por exemplo, um exemplo. Eu fiquei um mês lá, e além dos 30, hospedagem, comida. Lá em Paris, como a gente, né, o euro também é caro. Sim. É tudo muito caro. Mas eu realmente percebi que investir nesse curso, além do meu conhecimento, que é uma coisa que eu vou levar para a vida, todas as experiências, isso foi muito importante para o lançamento da minha marca. Porque, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo minha linha. Eu maquiei várias mulheres de vários tons e idades e formatos de olhos e rostos. E pra mim isso me abriu muito o olhar como maquiadora, que eu era uma pessoa que só se maquiava. Aí eu me tornei uma maquiadora e aí formada no melhor curso de Paris. Isso pra mim foi, eu acho que um investimento muito legal, que eu percebi que isso gerou muita curiosidade
para as pessoas comprarem minha linha também, lá em outubro do ano passado, sabe? Uhum. Então, esse foi um dos gastos maiores aí que você e hoje em dia eu teve de carreira. comecei, esse ano eu comecei a investir em assessoria de imprensa, que era uma coisa que Ah, não isso também é tinha importante, conhecimento, e sei o quanto é importante. Um stylist também, então, sim, eu tenho um valor aí por mês também que eu invisto Da nessas sua pessoas. carreira no seu dia a dia hoje, aonde que você gasta mais dinheiro? Eu acredito que gastei muito com esse apartamento e tô pagando até hoje, que toda vez parece um Pix pra fazer. Mas eu acredito que é com essa coisa de figurino mesmo, assim, sabe? Ou, por exemplo, look. fotógrafo pra alimentar Instagram. É o que eu mais gasto mesmo, com roupa e Entendi. coisas pra imagem mesmo. Boa. Referente a gastos, algum gasto seu que você não abre mão? Fala, Leandro, faça chuva, faça sol, eu tenho que gastar com isso, ou isso daqui eu não abro mão do meu dia a dia, sei lá, da minha vida. Deixa eu pensar. Eu sou... Por exemplo, eu não tenho carro, não gosto de dirigir. Então, gasto com Uber o dia inteiro, né? Assim, então, é uma coisa que no final do mês dá, né? Uma conta. E eu acho que, por exemplo, sei lá, viajar de executiva, que é uma coisa que nem sempre, né? Assim, é Você barato. Só viaja de executiva? Então, eu comecei... Você tá chique mesmo, hein? Mas eu comecei a me... Caramba, olha lá, meu! Eu acho que é uma coisa... Mas eu acho que no dia a dia mesmo não tem uma coisa que eu falo, não dispenso gastar. Mas eu sempre invisto em câmeras novas, em coisas, mas é sempre relacionado ao trabalho mesmo, sabe? Mas e sua, pessoal, sua particular, assim, tem alguma coisa? Fala, sei lá, todo ano eu tenho que fazer uma viagem pro exterior. Tô dando um exemplo aleatório. Não sei, tem alguma coisa assim, não? Sim. Eu acho que é isso mesmo, viajar e pegar, assim, melhor hotel. Não melhor, né? Porque, assim, mas pegar um hotel o melhor, bom. Você vai de executivo, você não vai ficar no chuveiro lá, né? Não vai ficar Não dá, né? No meia eu ia citar boca nomes, lá, mas né? não. Mas eu acredito que sim. E eu viajo muito agora, meu namorado é de fora, e aí eu vou muito pra lá, então eu sempre... Você namora um gringo, né? E aí eu sempre tô pagando pra ir pra fora, é uma coisa que eu não abro mão, é de uma vez por mês ir pra Sempre fora. Pra lá e pra cá. Algum gasto que você teve, um gasto diferentão, um gasto ali que você gastou, falou, caramba, foi uma baita de uma grana. Deixa eu ver. Pode ser... Só não vale o apartamento, talvez. Vamos tirar o apartamento de lá, me dá um item, sei lá, alguma bolsa, Então, alguma mas coisa. é que eu tenho uma coisa... Eu sou muito... Além dessa coisa que eu vejo muito pro profissional, por exemplo, o apartamento foi pensando nos meus conteúdos. As roupas... Não sei te dizer, sabia? Se tem alguma coisa que... bolsa, pô. Eu vi lá que bolsa. Isso aí. Bolsas, Por Qual exemplo, foi a mais uma cara que você já comprou? Não precisa falar modelo, mas só o valor, assim. Mais caro. 40. Uma de 40. 40 mil reais? Numa bolsa? Eita, Foi o que eu mais... tá pensativa nela ainda? Tô. Por quê? Mas, não, é uma Chanel, uma coisa que eu queria desde nova. Eu ficava assim, não tenho coragem, não tenho... E aí foi uma coisa, não, eu mereço. Foi até quando eu lancei a minha marca de maquiagem, que quando eu tenho umas conquistas, eu gosto de me dar um presente, sabe? Então, pra relembrar essa conquista. E, por exemplo, a Chanel é um dos exemplos que cada ano ela se valoriza cada vez mais. Então, hoje em dia, eu acho que ela vale 47, faz um ano que eu comprei. Entendi. Então, ela vai valorizando. Mas pensar assim, é caro. Para muita gente, é um valor muito alto. Sim. E você tem algum sonho, algum desejo que você ainda não realizou? Ou de comprar algo, por exemplo, um item de luxo, um artigo de luxo específico, ou desde um desejo seu, assim? Olha, eu quero muito comprar uma coisa, um apartamento, uma casa em Miami, nos Estados Unidos. É uma coisa que eu tô vendo muito, assim. E eu acho que um sonho... É porque o meu trabalho é muito uma parte pessoal minha, mas eu quero muito fazer lojas físicas só minhas, sabe? Pelo menos uma por capital. É um sonho. Loja física. É uma coisa que Bacana. Financeiramente não é tão interessante, mas é mais por essa coisa pessoal, sabe? Tipo mesmo. uma realização, ali, você diz. Exatamente. Mas eu tenho que ter muito mais produtos e mais variações aí pra chegar nesse A linha patamar. tem que estender um pouquinho.
Não, legal. Sim. Ô, Fran, falando de luxo, vamos entrar agora nesse apartamento seu aí, mulher. Sim. Porque é um apartamento de milhões, literalmente. Sim. Né? Eu vi lá, pra galera que tá escutando a gente acompanhando, o apartamento tem, acho que Swarovski. Tem automação. Escada, né? Então, uma parada de automação. Você curte essa parada de automação? Tudo digital, tudo automático? Era uma coisa... Eu queria um apartamento extremamente tecnológico. Eu já sabia que eu queria uma coisa. E aí, quando eu conheci esses 2 arquitetos que fizeram um projeto no meu apartamento, eu já tinha visto uns projetos deles na Casa Cor. E eu já tinha achado o máximo essa coisa da TV subir. Aí eles colocavam um espelho eles fizeram um projeto na Casa Cor que a cama subia. Eu achei o máximo. Eu falei, eu quero uma coisa meio futurística, assim, sabe? Então, tudo no meu apartamento ele sobe e desce, porque realmente foi uma coisa que eu quis. Mas... Tem umas TVs que aparecem atrás de alguma coisa, de um espelho, né? Que eu vi lá também. E é muito legal porque tem piso aquecido, mas eu, por exemplo, eu posso aqui controlar quanto eu quero a temperatura da minha casa. Se eu estiver, por exemplo, chegando do aeroporto... Se eu vou chegar em Curitiba... Hoje eu chego em Curitiba 9 da noite. Eu já posso programar, né? Pra aquecer certas regiões, sabe? Então é muito legal, sabe? E esse desejo foi realmente porque eu queria causar também... Além do meu conforto, porque a minha casa é uma coisa, assim, que eu sinto uma paz, assim, pessoal. Mas eu realmente investi pra causar essa coisa nas pessoas, pra... Quem é essa menina? Essa menina, né? Porque sempre falam, quem é essa menina? O que ela trabalha? E muita gente veio ver o meu apartamento, meu Deus, mas será que ela é herdeira? Será que ela é rica e tal? E entender, não, ela tem uma marca de maquiagem. E aí, muita gente, né... É um 360, começa a me seguir, começa a comprar minhas maquiagens, porque vieram me conhecer pelo meu apartamento. Então, foi uma coisa que eu realmente... Foi 2 anos reformando, mas eu realmente vi como uma estratégia, eu sabia que ia viralizar também. Sim, você ficou reformando ele 2 anos. Foi tudo business, foi pensado. Foi mesmo. Legal. Foi tudo pensado. Tudo cenário, tudo iluminação perfeita, não preciso ficar carregando luz, então é um estúdio, digamos, claro, mas é um lugar que eu moro. Uhum. E de onde veio essa ideia de colocar um Swarovski lá na parede, um negócio na escada? Um desejo seu ali? Como é que já tinha isso? Foi sugestão, porque eu nem sabia que dava pra pôr um Swarovski na parede. E aí eu conheci essa empresa e aí fui lá entender. E aí, graças a Deus, a gente ganha muito desconto, né, nesse meio, né? Permuta, desconto. Mas Sim. a parede Swarovski eu ganhei um desconto ali, sabe? E eu falei, a gente às vezes gasta tanto com coisas, às vezes, que vai no corpo, que às vezes perde, né? Um brinco, não sei o quê. Sim. Por que não deixar na parede? E aí o projeto ficou lindo e aí eu também saberia que isso ia chamar a atenção das pessoas, sabe? Sim, como chamou a minha, né? Porque eu falei de várias coisas, você falou várias vezes a parede Swarovski. Sim. Muita gente ficou com a parede Swarovski aí na cabeça. E a gente sabe, igual você falou, que tem muitas parcerias nesse meio do caminho. Uhum. Então, obviamente, todos os gastos, uma parte, né? Não sei valores, mas você acaba não efetuando o pagamento. Se fosse para fechar um número dessa reforma do seu apartamento, qual número hoje você falaria que você gastaria se fosse para pagar tudo que tem lá hoje? Sim. Sem considerar as parcerias. Sim. Quanto que teria que investir? Então, essa história das parcerias até... muita gente acha que eu praticamente ganhei um apartamento. E não, muitas empresas falaram não, que não acreditavam. E mesmo assim eu resolvi fechar com elas, porque eu gostei do serviço. E aí, eram alguns descontos. E digamos que eu acho que eu ganhei de permuta só uns 5% do apartamento. Uns 5%. E a reforma aí custou... Quanto que ficou aí? Uns 2.800, acredito. Sim. 2.800.000 a reforma do apartamento todo. Custou todo esse valor. Mão de obra também foi caro e todas as coisas que foi colocando dentro. Como são itens, né, mais finos. Então a mão de obra acaba também encarecendo bastante. E aí, até esses dias, eu não costumo pronunciar story pra ir em veículos de fofoca, mas esses dias, não sei se você viu, que eu fui nos meus stories. E aí, porque depois que viralizou o apartamento, essas empresas que não quiseram fazer parceria começaram a ir esses Instagrams grandes que tinham postado, nesses sites. O negócio é meu, o negócio é a gente que fez e tudo mais. E começou a comentar e postar meu apartamento. E eu falei, não, você não acreditou no meu trabalho, eu sou uma influenciadora, essa é a minha profissão. Se você não pagar pra mim, você não pode usar a imagem do meu apartamento, você prestou o serviço, eu te paguei.
não pode usar. E aí eu percebi que foi uma lição, assim, porque muitas empresas me viam como uma pessoa que produzia conteúdo infantil ainda, porque às vezes esses donos de empresas são pessoas mais velhas que não têm noção, né? Conhece pouco, às vezes, do mundo digital, e aí, né? Eu achei que foi um grande aprendizado, assim, até pra mostrar o meu valor, sabe? Porque se eles tivessem acreditado que... Eu acredito que poderia ser uma coisa que os dois lados iam sair ganhando, sabe? Mas muita gente ainda não acredita, né, nos influenciadores. Mas foi bom que daí eles viram o poder, né? E numa próxima, né? E aí eu acredito que é isso, assim, cada vez os influenciadores vão abrindo portas para outros terem oportunidades. Eu acho que cada vez vai ficando mais fácil aí de todo mundo, né? Ser valorizado. Arrasou. Aí você olhou do lado e falou, viu? Não quis entrar agora. Mas eu fiz tipo isso nos stories, sabe? Falei, olha, não tá autorizado, não autorizo a mostrar minha casa, porque não é porque eu sou influenciadora que eu tô gravando o dia inteiro que vocês têm direito agora de usar uma coisa ou a minha imagem pra mostrar uma coisa. E tem minha foto no apartamento inteiro, né? Então não tem como não dizer que é meu. Sim. Quem bateu olho também sabe. Né? Galera, comenta aí, você que tá acompanhando pelo YouTube aí, o que você acha, né, dessa questão agora que a Fran falou aí, do pessoal querer usar imagem e tudo mais, comenta aí no YouTube. E você que tá escutando pelo áudio, depois vá lá no YouTube e comenta pra gente saber. Que é uma questão interessante que você levantou. Ô Fran, a gente tem aqui o Sincerão da Sandra, né? E a Sandra tem uma pergunta pra você, né? Nessa questão do artigo de luxo aí e tudo mais que a gente tá batendo um papo. Sandra, vamos colocar na tela aqui a pergunta, por gentileza? Vamos lá. Francine, você tem uma vida muito confortável, muitas viagens e uma casa digna de capa de revista. Conta aí na amizade. Você tem medo da sua carreira como influenciadora chegar ao fim e a grana acabar? Então, eu já tive muito esse medo e antes de eu ter essas conquistas, eu tinha muito esse medo de, ai meu Deus. Por isso que eu segurava tanto o dinheiro, porque eu tinha esse medo que alguma coisa acontecesse, Instagram parasse, essas coisas e, sei lá, eu tivesse que... Mas hoje em dia eu sou, acho que, muito bem estabilizada financeiramente. Eu sei muito bem com os meus gastos, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu tenho que guardar. E como eu falei, como eu tô investindo agora e tenho já alguns imóveis, então não tem... o meu dinheiro não está indo e não voltando. Ele tá fluindo e tá cada vez aumentando mais. Então, não tenho esse medo. E assim, se, por exemplo, as coisas acabarem hoje, já tô super grata a tudo que eu conquistei e vivi, porque a internet me abriu muitas portas. Óbvio que eu não quero viver muitas coisas, mas com essa questão financeira, eu realmente sou muito bem segura quanto a isso. Já conseguiu um bom pé de meia lá, já exatamente. Tá mais tranquila. Mudou a vida financeira na sua família? Mudou. Você trouxe essa mudança ou não? Sim, ajudou muito, assim. O que mudou de lá pra cá, por exemplo? Olha, lá atrás eu e acredito, hoje é diferente. Por exemplo, esse ramo imobiliário, por exemplo, na pandemia, ele caiu muito, assim, a valorização dos imóveis caiu, as pessoas estavam abandonando os lugares, né? E eu acho que... Eu sinto e sei que meu pai é muito grato ao dinheiro. Eu morei com os meus pais, né, até esses tempos atrás. Então, muitas coisas ele usou, ele falava, filha, você me empresta? Ele me devolve tudo, sabe? Mas, sim, me ajudou. E eu já dei também dinheiro também. Mas, hoje em dia, também, meu pai tá bem estabilizado também, sabe? A questão de imobiliário que você falou, eu tive uma outra sensação. Com a pandemia, os imóveis, assim, o mercado imobiliário ele começou a ficar mais aquecido. Então... Não sei, você é do Sul, né? A minha impressão Curitiba. foi que... Porque aqui de São Paulo, tudo ficou mais caro. Todo mundo queria vender as coisas aqui e às vezes ir pra uma casa do interior. Então minha sogra mora no interior, tu tem família no interior, o pessoal falou, aqui ficou tudo mais caro. Aumentou muito, porque o pessoal queria sair da cidade. Mas isso foi um pouco agora? Ou foi lá na pandemia, você acredita que aconteceu essa situação? Logo não em março de 20, né? Mas até acho, no meio do ano, final de 20 já tava com isso daí, porque todo mundo tava meio fechado. Né? Criança, você não tem filha nem filho ainda. Molecada dentro de casa, apartamento pequeno, que às vezes o pai e a mãe, né? A família às vezes só vai lá pra dormir e tudo, mas um dormitório. E tava um caos, né? Eu acho que
talvez o residencial não tenha se impactado tanto, mas eu sei que a matéria, né, prima ficou mais cara, né, das coisas, então faltava, né, nas lojas, porque não tava vindo de fora. Sim. Então, meu pai que constrói, ele que toca as obras, sentiu um grande aumento nesse investimento. Subiu tudo. E muito. Eu acredito que, como a maior parte dele é comerciais, muitas empresas tiveram que parar de pagar o aluguel para ir para trabalhar em home office, sabe? Entendi. Então, talvez o lado mais de comercial talvez tenha sentido esse impacto, acredito. Mas, realmente, eu acho que mais no final do ano começou a melhorar as coisas do 2020 mesmo. Sim, começou a dar uma... Não melhorar, né? A gente pode falar que melhorar porque, né, porque já tá tudo bagunça, ruim, né? Tá tudo ruim. Já não tá bom. Mas teve essa alteração aí. Ô, Fran, a gente tem um quadro aqui que chama Conselho no Lucro, tá? Como é que funciona? Você pode me fazer uma pergunta, fica à vontade, referente a algum investimento, alguma dica, alguma coisa do tipo que você queira. Né? Então, conselho no lucro ali, agora fica a seu critério. Se você quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu já tenho pergunta. Já tem pergunta? Já. Então manda lá. Porque além de eu investir nesse ramo imobiliário, eu estou sentindo a necessidade em investir em outras coisas. Que tem bastante dinheiro entrando. Legal. E eu quero fazer alguma coisa com ele. Quais são os meios de negócios que você acredita que, para mim, seriam interessantes? Olha, meios de negócio é um pouco complexo. Porque... meios de negócio, investir em uma... investimento. Coisa. Investimento, Porque assim, aí vai depender de vários fatores, né? Mas uma coisa que talvez eu faria, já que você tem essa questão que você está investindo na questão imobiliária, eu partiria com essa outra parte do valor, algo fora a esse segmento. Por exemplo, no mundo dos investimentos tem uma coisa chamada fundo de investimento imobiliário, que é onde você se torna sócio de imóveis e você recebe aluguel dos galpões logísticos, por exemplo, Pão de Açúcar, Extra, o pessoal paga aluguel, né, da Ambev lá, e você recebe uma fatia. Como você já tem um negócio imobiliário rolando, eu acho que não faz muito sentido você investir neste mesmo investimento. Realmente. Porque vai ficar meio que na mesma cesta ali, sabe? Então, eu colocaria em algo diferente. Por exemplo, ou uma renda fixa, e aí pode ser um CDB, né? Pode ser até um Tesouro Selic, dependendo. Ou, dependendo do perfil, aí vai uma questão que aí precisa entender você primeiro, para você montar cada uma personalidade, né? Para você montar uma carteira de ações, né? E quando eu falo montar uma carteira de ações, não é para você colocar 1 milhão em ações, não. É para você começar aos poucos. Porque eu parto do princípio seguinte, o medo e receio, principalmente quando a gente fala de investimento, vem a partir do momento que a gente tem pouco conhecimento. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que a primeira vez quando eu comprei ações, né? Cara, minha mão suava, Fran. Suava, eu ficava gelado. É porque dá um medo, né? Dá, eu entendo isso, faz todo sentido, porque o negócio é renda variável. Só que aí, com o passar do tempo, você entende que tem ações que oscilam menos, que são ações mais seguras, né? Que tem menos oscilação, menos volatilidade, então tem alguns perfis. Por quê? A questão não é onde você investir, eu até brinco assim que a gente pode investir em todos os segmentos. Mas a questão é você ter o percentual de acordo com o seu perfil. Sim. Entendeu? Eu não gosto de volatilidade. Legal, então a sua carteira de ações vai ser uma carteira mais enxuta. Vai ser uma carteira menor. Entendeu? Mas assim, o negócio, o business, eu não posso te dar uma dica porque eu não tenho conhecimento, né? Para poder ver o que te atende. Mas em termos de investimentos, com essa grana, vamos dizer, parada, coisa que já está lá contigo, eu iria nesse cenário. Entendeu? Eu iria ou para um lado ou para o outro, mas fora um pouco do mercado. Para não depender só de um ramo, né? Isso, fora do mercado imobiliário. Sim. Tá? Que eu acredito no mercado imobiliário tudo, mas até uma questão minha pessoal, eu gosto muito do FII. Né? Eu gosto muito desse tipo de investimento. Não me dá dor de cabeça com inquilino, tem várias questões ali que não me dá aquele gasto mensal, por exemplo, se acontecer de ficar vago, entendeu? Então, por exemplo, shoppings, né? Um exemplo que eu dou básico, assim, mais simples, que está presente na maioria da vida da galera, você vai em shoppings, por exemplo, você tem Cidade Jardim, conhece um shopping aqui em São Paulo, né? Que é aquele shopping tem umas lojas de luxo e tudo aqui na Marginal Pinheiros. Então a gente pode se tornar sócio desse shopping.
né? Então você pode comprar um pedacinho. Eu até brinco assim quando eu tô com a minha esposa e tal. Eu falo, amor, ó, tá vendo aquele tijolo ali? Aquele tijolinho é meu, entendeu? Tem um pedacinho do shopping. E a renda do shopping vem da onde? Vem dos aluguéis e locação das lojas. Então todas as lojas que pagam para o shopping, eu tenho um percentual que ele distribui por eu ser cotista, né? Por eu ser, vamos dizer, um acionista, entre aspas, ali, daquele empreendimento. Então, Legal. óbvio que tem o lado bom, né? E tem o lado ruim também. Isso é importante a gente deixar claro. Na pandemia, o que aconteceu com os shoppings? Você lembra? Fechou, né? Fechou tudo. Fechou. Você acha que eles continuaram distribuindo os mesmos valores Não. para nós cotistas, vamos dizer? Não. Entendeu? Então, assim, eles diminuíram muito o pagamento. Alguns shoppings não pagaram. Então, é importante a gente entender esse risco. Né? Mas, para mim, Leandro, dentro do meu perfil, hoje faz muito sentido. Né? Eu ter Legal. porque é uma renda passiva. Tipo, eu não preciso, né, trabalhar, não preciso me dispor de tempo, esforço para poder ter uma renda. Sim. Então, o shopping, ele trabalha por si só. Né? Então, Exatamente. as coisas vão fluindo e isso vai gerando uma renda. Então, acho que a renda ali também para você pode ser uma coisa interessante. Volto a dizer, depende do seu perfil, né? Porque eu até brinco, assim, tem uma máxima que eu coloco, que até estava conversando com meu primo uns dias atrás, que ele fala, pô, patrimônio e tal. Eu falei, cara, o patrimônio, ele é muito legal. Só que o patrimônio não me paga as contas. O que me paga as contas do meu mês é o que eu tenho de dinheiro na mão. Então, assim, quanto que tenho de renda? Tenho 5 mil, tenho 10 mil, 30 mil. É esse valor de renda que vai me pagar meus boletos, minha despesa, meu seguro do carro, minha parcela. Sim. Pô, eu tenho uma casa de 3 milhões. Legal. A casa paga alguma coisa pra você? Não paga. Exatamente. Entendeu? Então, isso que eu tenho essa visão. E A tem galera às muito vezes gasto pode também, estar... né? Oi? Tem muito gasto também, Não, né? gera gasto, seu custo fixo e tudo. Alguma galera pode até discordar, talvez, né, de mim, não sei, mas eu tenho essa visão. Até queria até aproveitar esse espaço e passar para vocês aí que estão acompanhando pelo YouTube e também estão assistindo, escutando pelas plataformas de áudio, para ficar com esse pensamento aí. Com essa pulguinha atrás da orelha. Né? Vamos ficar, vai embora para casa com esse pensamento. Refletindo, exatamente. Entendeu? Legal, mas legal. Tá certo? Ô Fran, pra gente finalizar, queria fazer uma pergunta pra você que se a sua carreira de influenciadora não tivesse dado certo, Deus me livre, né? Como é que seria a Fran de hoje? Eu acredito que eu continuaria naquele ramo de fotografia. Eu começaria a fazer alguns trabalhos a mais como fotógrafa e ia me encontrar nesse meio. Eu lembro que quando eu era mais novinha, eu pesquisava muita coisa para estudar em Los Angeles, fazer cinema, para fazer uma coisa relacionada a trabalhar em algum filme, alguma coisa, sabe? Então, eu acredito que talvez pudesse não dar certo também, né? Mas seria o plano B, mas seria o plano C e D. Mas sempre eu acho que seria envolvido com essa coisa artística que é a fotografia, a filmagem, que eu gosto tanto. Muito bom. Fran, queria te agradecer demais a sua vinda aqui, né? Queria que você deixasse nas suas redes sociais pro pessoal, caso alguém ainda não te siga. Francine, né? Da marca, em todos os lugares. É isso. Eu quero falar da marca também. Ah, tá bom. Tem uma marca de maquiagem, pessoal, e vocês encontram aí em várias lojas aí pelo Brasil, nas físicas. Também temos o nosso site. E eu espero muito que vocês gostem, porque a gente realmente investiu muito na qualidade desses produtos. Maravilha. Fran, muito obrigado. E queria agradecer você também que ficou com a gente aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio. Lembrando que toda quinta-feira a gente solta um episódio aqui com um convidado super especial. Muito obrigado, grande beijo e até mais. Tchau. Tchau.